Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Este é o 10º vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo, prosseguiremos nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, particularmente sobre o período histórico representado pela igreja de Pérgamo. Você entenderá o processo pelo qual o cristianismo primitivo se transformou na igreja medieval. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Em nosso vídeo anterior, tratamos das razões políticas, militares, culturais e econômicas que levaram a uma guinada na política do Império Romano em relação ao cristianismo. Vimos que nas primeiras décadas de existência da religião cristã, durante o primeiro século, as autoridades imperiais tinham dificuldade de distinguir entre cristãos e judeus. Foi somente depois que o culto à figura dos imperadores vivos foi estabelecido que começaram as perseguições mais ferozes contra os cristãos. Vimos também que, ainda que intermitentes, essas perseguições duraram cerca de 2 séculos, até que, em 313 d.C., o Edito de Milão, assinado pelos imperadores Constantino e Licínio, concedeu liberdade de culto aos cristãos. Daí em diante, a igreja passou da condição de perseguida para a de reconhecida pelo Império Romano. Por isso, a data de 313 d.C. pode ser tomada como marco inicial de uma nova fase do cristianismo, o período representado pela igreja de Pérgamo, que foi uma era de compromisso com o Estado romano. Constantino não somente passou a proteger a igreja, mas também a favorecê-la e mesmo a promovê-la. E vários líderes cristãos se aproveitaram desse momento para facilitar a conversão dos pagãos. A partir daí, o grau de exigência para a introdução de novos membros na igreja diminuiu sensivelmente. Pagãos não realmente convertidos e sem terem sido suficientemente instruídos na doutrina bíblica, passaram a ser batizados em grande número e costumes da sociedade pagã se infiltraram na comunidade cristã. Além disso, o processo de acomodação da mensagem do Evangelho com conceitos e práticas da cultura, da religião e da filosofia gregas se intensificou. Esse processo já estava em curso há muito tempo, mas se mantinha de certa forma reprimido e acanhado em função do rigor existente para a admissão de novos membros. Mas com a política de portas praticamente escancaradas da parte dos bispos do início do 4º século, o processo de mundanização da igreja avançou a passos largos. Conceitos e práticas que não integravam a fé dos apóstolos e dos cristãos primitivos e que não encontram apoio nas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, tendo sua origem nos cultos pagãos, nos costumes romanos e na filosofia grega, passaram a ganhar cada vez mais espaço na comunidade dos crentes. Podemos sintetizar o que ocorreu nessa fase do cristianismo como um processo de sincretismo, em que conceitos e práticas bíblicas se misturaram com conceitos pagãos, principalmente da filosofia grega e com práticas do mundo greco-romano. Um bom exemplo desse sincretismo está no culto às imagens.
Após o cativeiro babilônico, os judeus se tornaram avessos ao uso de representações, como estátuas e imagens de fundição, para adoração a Deus. Os cristãos do primeiro século, com base no mesmo fundamento dos judeus, o segundo mandamento, não toleravam a adoração de imagens. Elas não estavam presentes em seus cultos. Essa realidade se manteve durante os 2 séculos seguintes. Mas, no período de acomodação das práticas cristãs com os costumes mundanos, adotou-se a estratégia de renomear santuários de entidades do paganismo greco-romano com nomes de personagens da Bíblia ou de mártires das perseguições recentes. Ou seja, em vez de destruir os templos pagãos, líderes cristãos passaram a reaproveitá-los, dando-lhes o nome de figuras da história bíblica. Além disso, atos litúrgicos dos cultos judaico e pagão passaram a ser adotados, como o uso de incenso diante dos símbolos sagrados. Os crentes também passaram a se ajoelhar diante das imagens e a venerá-las. Em última análise, práticas pagãs sobreviveram e foram levadas para dentro da igreja, sendo apenas redirecionadas dos deuses greco-romanos para personalidades estimadas pelos cristãos. Não é à toa que na carta à igreja de Pérgamo, Jesus reprove sua liderança, indicada pelo anjo a quem a carta é destinada, por ter em seu meio aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Nas Escrituras, a prostituição é símbolo da adoração de deuses falsos por meio de ídolos. Essa ideia se baseia no conceito de que, se Cristo é o marido e a igreja, sua esposa, adorar outros deuses equivale a um ato de adultério. Sobre a doutrina de Balaão, já falamos no vídeo 6 desta série. Se você ainda não viu, fica o convite. Aliás, este é o momento oportuno para tratarmos também da doutrina dos nicolaítas. Trataremos dos nicolaítas num vídeo à parte, mas não podemos deixar de já adiantar alguma coisa a respeito. Na verdade, muito pouco se sabe da seita dos nicolaítas. O que podemos dizer é que sua tônica consistia em que a fé intelectual e o conhecimento é que salvam, ainda que a pessoa esteja vivendo em pecado, o que ilustra bem a situação do 4º século, pois o mero assentimento formal a alguns itens doutrinários incorporados a um credo passou a ser reputado de maior valor que a vida pura e inteiramente consagrada à vontade de Deus. Também não dispomos de dados provenientes de autores cristãos ou não cristãos do 1º, 2º e 3º séculos que nos permitam identificar quem seria o Antipas referido em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Qualquer tentativa de nossa parte em sua identificação seria arbitrária e destituída de fundamento histórico. Voltando a Constantino, vale ressaltar que foi ele quem convocou o primeiro concílio geral da Igreja Cristã, o qual foi realizado na cidade de Niceia em 325 d.C. Alguns tentam negar a participação de Constantino na formação daquilo que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas como explicar que antes de Constantino, o cristianismo era perseguido e nenhum imperador mais ou menos tolerante tenha se disposto a convocar um concílio geral da Igreja? A convocação de um concílio da Igreja por um imperador romano deve ser entendida à luz do contexto social, político e cultural da época. O imperador romano era também o sumo pontífice de toda a religião de Roma. A partir do momento em que o cristianismo passou a operar na plena legalidade, Constantino se sentiu na liberdade de se intrometer em alguma medida nos negócios da igreja,
convocando seu primeiro concílio universal. Foi também Constantino quem baixou o decreto dominical mais antigo que se conhece, que data de 7 de março de 321. Determinando a abstinência do trabalho urbano no venerável dia do sol, Constantino praticamente definiu o dia de descanso semanal que vigoraria nos séculos seguintes por toda a cristandade. Com isso, ele tentou promover um sincretismo entre dois cultos cada vez mais populares dentro do Império Romano: o cristianismo, cujo fundador tinha ressuscitado no primeiro dia da semana, e o mitraísmo, numa forma já mesclada com o culto ao Sol Invencível, cujo dia especial de adoração era o primeiro dia da semana, o Dies Solis. Voltaremos a tratar desse assunto em vídeos futuros. Com Constantino, a igreja não mais perseguida e agora, de certa forma, unida ao Estado, aumentou consideravelmente o número de seus integrantes. Em 380 d.C., o imperador Teodósio reconheceu a Igreja Católica como a única religião oficial do Estado romano. Menos de um século depois, em 476 d.C., o cambaleante Império Romano do Ocidente deixou de existir, quando Odoacro, rei dos Érulos, depôs o imperador menino Rômulo Augustulo, que tinha seu pai Orestes como tutor, e enviou a coroa imperial ao imperador romano do Oriente, declarando que não havia mais necessidade de imperador no Ocidente. Assim, desaparecendo a figura do imperador na Europa, abriu-se caminho para que o bispo de Roma aumentasse seu poder, principalmente após os francos terem se convertido ao catolicismo no final do quinto século depois de Cristo. Inclusive, o título Pontifex Maximus, antes ocupado pelos imperadores romanos, foi posteriormente adotado pelo bispo de Roma. Pode-se dizer que o período representado pela Igreja de Pérgamo se estendeu do ano 313 até cerca do sexto século depois de Cristo, sendo possível escolher algumas datas significativas para seu término. O ano 496, que para alguns marcou a conversão de Clovis ou Clodoveu, rei dos francos, ao catolicismo. O ano 533, quando Justiniano, imperador do Oriente, exaltou o Papa como cabeça de todas as igrejas. O ano 538, quando a cidade de Roma foi libertada do cerco ostrogodo, deixando o Papa com maior liberdade para exercer seu poder sobre ela e sobre o Ocidente. Ou mesmo 590, com o início do pontificado de Gregório I Grande, considerado o Papa que introduziu a Igreja Católica na sua fase medieval. Podemos sintetizar o período representado pela Igreja de Pérgamo como uma fase em que o apego à autoridade da Palavra de Deus cedeu lugar às conveniências políticas e a interesses mundanos. Não é à toa que na carta à liderança da Igreja de Pérgamo, Jesus se identifique como aquele que tem a espada afiada de dois gumes e conclame os líderes ao arrependimento sob a ameaça de pelejar contra eles com a espada de sua boca. De acordo com a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É dito que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, porque a verdade realmente machuca ou fere aquele que está em erro. Aos que derem ouvidos à palavra de Deus e forem vencedores na batalha contra o mal, Jesus promete lhes dar do maná escondido, bem como uma pedrinha branca na qual estará seu nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. A literatura apócrifa judaica dizia que quando o Messias viesse, o maná novamente desceria do céu e o povo comeria dele novamente. Talvez
haja uma alusão a isso aqui. O maná é um dos itens que será servido na ceia das bodas do Cordeiro. Quanto à pedrinha branca, não sabemos exatamente a que costume antigo Apocalipse faz referência. Várias interpretações já foram propostas, mas não há certeza quanto a nenhuma delas. Uma das sugestões mais interessantes é que a alusão seja a prática referida pelo poeta romano Ovídio, de os juízes entregarem para o acusado uma pedra preta, a pedra da morte, se o consideravam culpado, ou uma pedra branca, a pedra da vida, caso o considerassem inocente. Seja como for, a mensagem do texto é clara. Deus promete que o crente será recompensado pela fidelidade manifestada mesmo num contexto tão negativo como o de Pérgamo. O período de Pérgamo foi muito difícil para aqueles que desejavam viver em harmonia com o que conheciam da palavra de Deus, mas viam a maioria dos líderes da igreja rebaixando as normas e comprometendo princípios a fim de agradar as autoridades e conquistar o apoio do mundo. Mas aqueles que se levantaram em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria abandonava os puros princípios da palavra de Deus, Deus tinha promessas especiais. Promessas que são igualmente aplicáveis para mim e para você. Que Deus o abençoe.